Em aula agora, André. Cadê o André? Eu. Andressa, Presente. Claudemir. Cadê Claudemir? Claudemir entrou, mas está como off aqui para mim. Presente aqui. Tá aí, Claudemir? Ah, ok. Elismari, cadê Elismari? Eu. Esther, Presente. Felipe, Presente. Giovana, cadê Giovana? Tá aí, Presente. Giovana? Ok. Gustavo, Presente. o Isaac, cadê o Isaac? Aqui. Luiz, cadê Luiz? Tá aí, Luiz? Presente. Ok. E o Matheus? Aqui. Fechou, gente. Então vamos iniciar nossa aula. Deixa eu compartilhar aqui com vocês nosso material, só um pouquinho. Aparecer aí, me avisa, por favor. Alguém sem visualizar aí, gente? Apareceu. Ok, vamos lá então. Esse material que nós vamos discutir hoje é o material de setembro, tá? Tudo que tiver aqui, que eu for passar para vocês aqui, nesse material, toda a escrita que tem aqui, tem na apostila de vocês. Então não precisa tirar print de nada, tá? A diferença é que eu trouxe algumas imagens a mais, né? Para a gente ter um entendimento melhor, tá? Mas a escrita, o conteúdo que a gente tem aqui, que eu vou apresentar aqui, é o mesmo que tem na apostila, ok? Então nós vamos falar um pouco sobre atitude política, tá? E quando eu falo em política... Ai, senhor, eles estão começando a construção aqui perto, só um pouquinho. Quando eu falo em política, seria no âmbito geral, tá? Da política aí. E a arte e política tem tudo a ver, tá? Então, já fiquem cientes já desde de início que arte e política, né, estão um contido no outro, tá? Um não vive sem o outro. Eu acredito nisso, né? Então, a política, ela envolve todas as relações sociais e atitudes que, de forma direta ou indireta, interferem na vida das pessoas e nas nossas relações, tá? Então, a política, ela tem isso, né? Ela sempre está presente, sempre vai estar presente na nossa vida. E, querendo ou não, ela vai interferir nas nossas relações de alguma forma, né? Seja ela direta ou indiretamente. Todas as manifestações que vocês fazem, até o ato de você não participar da política, é um ato político, tá? Já fiquem cientes disso. Se vocês acham que vocês não participando da política, não votando, não conhecendo, vocês não estão participando da política, não, vocês estão, tá? Vocês estão tendo um ato político também. Então, tudo é relacionado à política, tá? E a arte reflete essas questões aí no nosso cotidiano, tá? Ele vem trazer esse histórico social para a gente, a arte, né? E isso desde tempos mais remotos, tá? E aí também seja direto ou indiretamente, né? Relacionado à política, tá? Mas vem trazer essas reflexões aí do nosso contexto.
Aqui eu trouxe algumas charges, gente, para vocês. Aí uma tirinha aqui, ó, para vocês terem noção, né? Para vocês terem um entendimento do que seria aí uma arte política, né? E aí a gente já inicia com essas charges aqui, essa tirinha, como exemplo, tá? Essa charge aqui, ó, estão vendo alguma esperança? Vocês sabem de que época que é essa charge? Alguém sabe, gente? Ou essa aqui, ó. André, fala para mim, André. Qual seria o nosso tempo? De qual contexto nós estamos falando dessas charges aqui? Cadê o André? André? André não está? Não Saiu, sei. André? Por que demorou, André? Eu achei que você tinha saído, André. A internet tá um pouco Pensa, atrasada. tá atrasado aí? Então pensa um pouquinho, André, de qual seria o nosso contexto? Analisa a imagem aí. O que você vê nas imagens? Saiu da imagem, professor. Saiu? Voltou agora, né? O que você vê nessa imagem aqui, ó? André? Acho que é um protesto, no caso. Um protesto seria um protesto de quê aí, no caso? Algo bem- Isaac, ajuda o André, Isaac. Cadê o Isaac? Sobre política, eu acho, né? Sobre política, né? Qual contexto seria aí, o Isaac? Consegue imaginar Nessa qual o parte contexto? assim, na segunda aí, tá escrito: voltem para suas casas. O povo é ilegal, é? Isso, eu falo no contexto geral aqui, dessa charge aqui, ó. Qual seria o contexto que ele está trazendo aí para a gente? Qual é a época da nossa vida, do nosso cotidiano que ele trouxe aqui, essa manifestação? Consegue imaginar aí qual é o período que a gente viveu, que ele está falando aí? Eu acho que é a ditadura, né? Por que a ditadura, Isaac? Por que você chegou nesse raciocínio? Porque naquela época o povo não podia ter opinião, né? O povo não podia ter opinião. Ok, possibilidades, né? O voto é nosso, diretas já. Diretas já, vocês sabem o que que é, gente? Diretas já? Elismari, o que Não. que é diretas já, Elismari? Ah, não faço a mínima ideia. Não, Giovana. É porque, tipo assim, antigamente o voto ele não era um voto indireto. Tipo, a sociedade ela não tinha o, o direito de votar, entendeu? Aí eles queriam voto direto para eles poderem votar. Eu acho que é isso. Ótimo, Giovana. E é isso, né? Antigamente o voto ele não era liberado a qualquer um, tá? Na época da ditadura militar, conforme o Isaac falou aí, né? E aí o povo não tinha esse direito de opinião. Então essa charge vem trazer isso, né? Que o povo precisava se unir para fazer essas manifestações e solicitar as diretas já, né? E solicitar o voto aberto, né? O voto do público, tá? E aí tem um soldado falando ali que o povo é ilegal, né? Por quê? Porque os militares, segundo o chargista, né? Não associava o povo como uma forma de ter um direito legal, entendeu? Então é isso que o chargista quer trazer para a gente, tá? Para o povo, que o povo deve se unir. Então tem uma manifestação política
por trás aqui tem uma mensagem, uma reflexão que ele quer trazer. Aqui, ó, a mesma coisa. Estão vendo alguma esperança? É da mesma época, tá? Das diretas já da mesma época da ditadura, tá? Seria a mesma reflexão, tá? E essa outra aqui, ó. Joga o lixo nas ruas, humilho funcionários de campanha, de companhia aérea, grito palavrões no trânsito e sou um cara legal no Facebook. O que quer trazer? Qual é a mensagem que ele quer trazer aí com isso? Felipe? Felipe tá aí? Tô. Qual é a mensagem, Felipe? Essa tirinha. Qual? A de baixo? Isso. Faço a mínima ideia. Não consegue ter uma ideia? Sei lá, político populista, um negócio assim. Político populista. Ok. Cadê Letícia? Aqui. Letícia, qual que é a ideia que a tirinha quer trazer pra gente? Na sua opinião. Eu acho que é a importância que a gente dá para a imagem que as pessoas na rede social, mesmo elas não sendo nada do que elas aparecem, sei lá. Ótimo, Letícia. É justamente isso, né? São as máscaras, né, que as pessoas vestem, que as pessoas usam aí no seu dia a dia, né? E jogam na rede social para aparentar ser uma coisa que elas não são, tá? É justamente isso, ele traz essa reflexão para a gente, ok? Então temos algumas tirinhas aí como exemplos, né? Exemplos. E isso envolve política? Envolveria, sim, tá? Porque são as pessoas, cidadãos de bens, né? Entre aspas, tá? Então, a arte é uma manifestação que pode ser considerada política por natureza, mesmo que muitas vezes os artistas não abordem, né, esses assuntos de forma explícita, tá? Mas implicitamente existe uma manifestação política dentro dessas artes. Concordam ou discordam? Toda arte seria política ou não? Direto ou indiretamente? Matheus, o que você acha? Cadê Matheus? Oi. Você acha que toda arte seria política, direta ou indiretamente, Matheus? Ó, professor, pensando bem, tipo, na minha opinião, eu acho que sim. Sim, por quê, Matheus? Seria político. Ah, professor. Pensar um pouquinho. Pelo jeito deles tentar. Não vou demonstrar, não. Tentar demonstrar algo, sei lá, não sei te falar agora, professor, assim. Porque ele tenta passar algo pra Demonstrar, gente. Seria isso? sim. Ok, Matheus, ok. Pode ser também, né? Olha esse exemplo aqui, gente. Conseguem visualizar? E o que representa para vocês essa imagem? Alguém consegue saber o que poderia representar aí essa imagem? Claudemir, fala para mim, Claudemir. Essa imagem fala o que para você? Claudemir não está em aula? Oi. Claudemir, o que essa imagem fala para você, Claudemir? Ah, hum, calma aí, tô pensando. O que você vê aí na imagem, Claudemir?
mano. Dois abutres com faixa nazismo. Acho que é um bebê ali também, né? E o que que essa quer te falar, o Claudemir? Do contexto histórico do nazismo, é isso? O que que ele quer falar para nós? Hum, hum, calma aí. E aí, Claudemir? Hum, Cadê Esther? Esther, ajuda o Claudemir. Eu não sei, não. Não sabe, Esther? O que que você vê aqui, Não. Esther, na imagem? Ah, o neném e esses bichos aí. Mas não sei o que quer dizer, não. Meu Deus do céu, gente. Não Já tô sendo acredito no bem que estou ouvindo. sincera. Gente, vamos colocar a cachola para pensar aí, hein? Estão dormindo ainda. Vocês têm duas imagens, vocês têm três imagens aí, três personagens, certo? Dois personagens parecidos e um diferente. Um é humano, os outros dois não. Será? Ou são representações de humanos? Né? Qual é o símbolo que vocês estão vendo aí? Qual é o símbolo do nazismo? Qual é o símbolo ou os outros símbolos que o nazismo traz? O que que quer dizer isso aqui? É uma criança? Como essa criança está? Qual é o contexto que tem essa obra? É de lama? É de quê? É de terra? Gente, pensem, pensem, pensem. Vocês precisam pensar, gente. Se por um lado a arte pode ser um instrumento de crítica e reflexão política, por outra, muitas vezes pode ser usado para reforçar esse poder, tá? E os valores e a visão, né, de mundo ou dessas classes que dominam aí, tá? E essas obras que eu trago para vocês são obras que eu fiz, tá? E são obras que trazem justamente isso, tá? Essa reflexão e essa crítica. Então eu preciso que vocês pensem. Para vocês pensarem, vocês têm que estarem um conhecimento básico, gente, básico do que acontece no nosso dia a dia. Se vocês não têm um conhecimento mínimo do que acontece no seu dia a dia, vocês não vão conseguir fazer a leitura de uma obra, tá? E seja ela minha ou seja ela de outra pessoa. Seja ela numa charge de um vestibular, seja ela no da sua vida real. Vocês têm que pensar, gente, vocês têm que ter uma base. Tá? Vocês não estão, pelo que eu estou vendo aqui, vocês não estão buscando. Né? Ou vocês estão com preguiça de falar, ou não querem falar, não sei. Mas o que vocês estão me passando é que vocês não querem nada com nada. É isso que eu estou lendo de vocês aqui agora, tá? E isso eu não falo de todos, é óbvio, né? Mas pensem, tá? Busquem mais. Em geral, são obras criadas ou financiadas por essas mesmas classes, né? Política, e aí pode ser tanto de forma particular como institucional, e aí pode ser uma igreja, né? Pode ser uma ONG, tá? Então, quem financia essas obras são justamente essa classe, né? Que é elevada ou que é criticada, tá? E aí vocês têm ideia, gente, de como poderia ser uma obra que reforça a ideologia das classes dominantes? Alguém tem ideia de como poderia ser? Como seria uma obra de arte que reforça uma classe política? Fala para mim, Luiz. Você consegue imaginar, Luiz? Cadê Luiz? Tô que eu tô pensando ainda. Peraí só um segundo. Tá pensando? Ok. Como seria uma obra, né, que reforça a imagem de uma certa classe política?
como você produziria essa imagem ou essa obra, né? Que vai trazer Professor, ali. essa, Oi. essa obra, ela poderia ser representada pela aquela lá, aquele espaço, não sei se são urubus, pela aquela obra, com aqueles pássaros e a Qual- criança? Lá em cima, onde os pássaros estão com a Sim, bandeira. sim, sim. Sim, poderia ser o reforço ali de uma classe dominante. Poderia sim. Seria um exemplo. Ele seria um exemplo, sim. Tanto essa como essas, tá? Seria o reforçamento de uma classe dominante, tá? E aí, qual seria a classe, nesse caso aqui, dessas obras, Giovana? No Qual caso, é aqueles que o... têm mais poder. Essas obras estão querendo dizer que tem uma classe que é dominante, né? Mas que, por enquanto, ainda não acordou. Qual seria essa classe? É a classe dos políticos, daqueles que têm mais poderes, mais dinheiro, pessoas que mandam mais, Ó, vamos pensar só junto pelo aqui, fato ó. de dinheiros. Vamos pensar junto, ó. Aqui, essa Eu acho que pode ser imagem, o povo, velho. o povo, bacana. É o povo, justamente é o povo, né? Ó, mas vamos pensar junto aqui, ó. Essa imagem remete ao quê? Chuva de dinheiro, certo? Onde tem um porco, né, vestido de terno, com um guarda-chuva, impedindo que um cidadão, né, receba essa chuva de dinheiro, tá? Então, quem eu estou querendo reforçar com essa obra, né? Quem eu estou querendo reforçar é o político, né, que já tem certo poder. Olha aqui o dinheiro no bolso dele. Então, esse político ele já tem um certo poder. E ele não deixa esse poder, né, entrar, no caso, na vida dessa pessoa, que desse cidadão. Então, qual é a classe que domina e que não sabe que domina, mas que precisa acordar aí? Seria o povo, justamente o que o Luiz falou, tá? Então, o que que eu quero alavancar com essas obras? O que que eu quero refletir? Que o povo acorde, né? Que o povo ele tem esse poder de decisão, né? E está na mão dele esse poder, tá? Essa obra aqui é a mesma coisa, tá? E daí? Esses dias teve um acontecimento que o nosso presidente teve umas falas sobre isso, né? E eu quero reforçar justamente isso, né? E eu quero trazer a reflexão, né, uma reflexão maior e uma reflexão grande para esse povo. Então seria justamente isso, são obras extremamente políticas, tá? Que reforçam aí a dominação de uma certa classe, né? Que é a classe que domina, mas que não sabe que domina. Então, é essa classe que eu quero acordar. Seria isso, né? É um trabalho de formiguinha, mas que eu acredito que é o objetivo de qualquer artista, tá? É reforçar uma classe, reforçar o povo e trazer essas reflexões. Aqui eu trouxe um exemplo de uma obra que reforça o poder político, tá? Que é o que? A propaganda, né? Vocês conhecem esse cidadão aqui? Sim. Sim, né? Todos conhecem. É o nosso prefeito, é o Zé Carlos do Pátio. E o que que ele está querendo dizer com essa imagem? Leia. Os interesses da população sempre em primeiro lugar. Será que é isso? Será que realmente ele reforça isso? Será que ele Não. realmente faz isso? E o que que ele quer dizer com essa propaganda aí? Os interesses da população, tipo, as vontades, tipo, o que a população queria vinha em primeiro. Justamente isso, ele quer passar isso para o povo dele, né? Que ele está aqui para justamente atender essa classe dominante, que é a população, né? Mas será que ele realmente faz isso? A ideia que ele quer passar é essa, que ele faz isso, né? Mas aí cabe a nós a reflexão, né? As indagações. Será que realmente ele faz isso? Será que essa propaganda condiz com a nossa realidade? Então nós, enquanto seres pensantes, devemos nos indagar e refletir sobre isso, tá? Mas a propaganda em si quer trazer, né?
quer trazer que essa atitude do prefeito é real, tá? E ele quer trazer essa dominação, né, sobre nós, porque ao pensarmos que ele realmente faz isso, ele está se reelegendo para uma próxima candidatura. Então isso está reforçando o poder dele, tá? Este é um exemplo de reforçamento. Este seria outro Professor, exemplo. Oi. você falando sobre o Zé Carlos do Pátio, né? E ele falando aquele slide que você colocou ali sobre ele falando interesse da população em primeiro lugar. Esses tempos ele estava querendo usar o dinheiro, que eu soube, né? Ele estava querendo usar o dinheiro, tipo, das pessoas que estão com Covid aqui, né, para ajudar no hospital, com a reforma nas ruas e tudo mais. Aí, tipo, só agora que tá recebendo dinheiro, e em vez dele implantar na saúde e tudo mais, ele reformou a praça. Uma coisa que, tipo assim, não era preciso tanto olhar assim agora no momento de pandemia. Justamente, Hillary, e é isso que a gente precisa estar atento, né, a essas notícias aí, né? E não é todo mundo que vai atrás dessas notícias, não é todo mundo que busca, né, saber sobre essas notícias. Então as notícias estão aí e a gente tem o poder de conhecimento na palma da nossa mão, que é o celular. Basta a gente com alguns cliques ali buscar algumas informações, tá? Só que muitas pessoas não buscam, né? E aí justamente fica sem saber o que está acontecendo com a nossa cidade, o que está acontecendo no nosso estado e no nosso país, tá? E aí esses são os ditos analfabéticos políticos, tá? E a arte, no meu caso, vem para reforçar essas reflexões que você está fazendo aí, Hillary, né? Justamente isso, tá? Quando, né, que nós vamos acordar? Quando? Então, seria isso eu acredito que seria isso o papel e o objetivo da arte, tá? Mas voltando aqui, esse seria um outro exemplo de reforçar, né, essa classe do nosso prefeito, né? Em 2009, o que ele quer dizer com isso? 2009 ele já estava trabalhando, né? E 2019, aí ele está do mesmo jeito, né? Ou seja, trabalhando para o povo, trabalhando pelo povo. Será que realmente é isso? Então, assim, a propaganda quer nos passar isso, né? E quem não conhece realmente vai acreditar, tá? Então, assim, a arte também pode tanto reforçar o poder dessas classes políticas, quanto também pode trazer a reflexão e a opinião contrária a isso. Então, a arte tem esse poder, ok? E aí a gente entra no nosso teatro realista, tá? O teatro realista que vem aí da metade do século XIX, né? Seria 1950 aproximadamente, 1850 aproximadamente, tá? Quando alguns artistas aí começaram a apresentar interesse em trabalhar com a realidade. Por quê? O que acontecia antes, né? Antes nós tínhamos aí um movimento, alguns movimentos que era diferenciado, né? Que trazia o quê? Que trazia subjetividade, né? Que retratava, né? E que ia de encontro a um raciocínio que era avassalador, né? Apaixonante e que tinha uma vibração nacionalista muito grande, que era o romantismo, tá? Então o realismo ele veio, né? Aí contra, tá? Contra esse excessivo, né? Contra essa agressão do romantismo, porque o realismo queria trazer as obras que vinham do nosso cotidiano. E já o romantismo não, o romantismo ele vinha avassaladoramente subjetivo, né? Ou seja, trazendo ideias que não eram da nossa realidade, tá? E o realismo veio lutar contra esses ímpetos aí do romantismo, ok? Então o realismo, enquanto movimento, tá? Movimento realista, ele veio para isso, tá, gente? Tem uma diferença entre obra realista e o movimento realismo, né? Obras de realismo e movimento realista. Então tem uma certa diferença. O movimento traz obras do nosso cotidiano, tá? Esse movimento que a gente está falando aqui. Então esse movimento ele se chamou realismo e veio trazer aí, né, uma forma de passar somente
o que nós vivemos no nosso dia a dia, né? Monótono, uma coisa bem monótona, tá? Como é esse exemplo aqui do Courbet, que ele traz uma obra dele, onde ele encontra aí esse senhor de posses bem avantajadas, né? Posses, quando eu falo posses, eu estou falando financeiramente. Esse senhor aqui é um senhor que tinha muitas posses, né? Um senhor rico, tá? Esse aqui seria aí o empregado, né? Você vê que ele está até de cabeça baixa. Por quê? Porque ele era um simples empregado, então ele não tinha muita voz, ele só estava ali para servir essa pessoa rica, né? E o Courbet, ele acha essas pessoas, e o que o Courbet quer trazer nessa pintura realista? O Courbet, vocês podem analisar aqui que o Courbet, ó, em relação ao tamanho, a proporção do tamanho dele é maior do que esse indivíduo que é rico. Então, mesmo nesta obra aqui, o Courbet ele vem trazer que ele, sendo pobre, ainda seria maior, né? E aí talvez poderia ser moralmente, do que esta pessoa. Tá? Então, assim, são obras que nos remetem, né, à realidade. Mas vocês podem ver que mesmo indiretamente, tem um pouquinho ali político, tá? Tem um pouquinho de reflexão. Só que esse movimento realista é para isso, tá, gente? Para trazer essas obras do nosso cotidiano, essa vida, né, monótona e pacata, tá? Então é um movimento que surgiu na França, aí na metade do século XIX, como eu falei, tá? E rapidamente se espalhou por diversos lugares. O realismo foi precedido, né? Então antes desse realismo, a gente teve um movimento que surgiu na França também, entre 43 e 53, tá? Foi chamado École do Bon Sens, ou Escola dos Bons Modos, ou Escola do Bom Senso. Então, antes do realismo, gente, nós tínhamos um movimento muito forte, chamava Escola do Bom Senso, tá? Esse movimento ele foi precedido, né? Esse movimento do realismo foi precedido por esse movimento da Escola do Bom Senso. Aí o que era essa Escola do Bom Senso? Era uma escola que era patrocinada pelo Estado. E qual que era o objetivo dele? Essa Escola do Bom Senso tinha o único objetivo de transformar as produções de teatro, né, em instrumentos de propaganda e ideologia burguesa, tá? E aí disseminava, né, esses princípios econômicos, sociais e morais da burguesia, né, que era tido como bons exemplos. Então essa Escola do Bom Senso tinha justamente essa função, né, criar uma propaganda ideológica da burguesia para reforçar a sua classe, que era dominante, né, para a época, e disseminar esses princípios econômicos. Ou seja, eles queriam fazer que a classe pública, né, aderisse ao movimento dos burgueses, tá? Fazendo o teatro, né, da Escola do Bom Senso, tá, gente? Fazendo desse teatro uma ideia de propaganda política e ideológica, tá? Para quê? Para dizer que eles tinham bons exemplos, né? E esses teatros era justamente para reforçar isso. Ok? Alguma pergunta, gente, por enquanto? Alguma dúvida? Ou tá tranquilo? Não, tá tranquilo, professor. Tranquilo? Então, beleza. Então, aos olhos do governo, essa era uma forma, né, de criar oposição ideológica dos movimentos da classe operária que vinha ali lutando contra esses movimentos burgueses, tá? E aí, o que o governo decidiu, né? Pegou a Escola do Bom Senso e patrocinou ela para que ela criasse essas propagandas ideológicas, né? Que eram pautadas aí como bom exemplo. Então, o governo, aos olhos do governo, era para isso, né? Ele criou essa forma de oposição contra esses movimentos das classes operárias, tá? Que naquele momento já estava ativo, né? Já estava acordando e aí já vinha de lutas e já vinha de revoluções aí em prol dos direitos dos trabalhadores, tá? E aí eu trouxe dois exemplos aqui, ó, que são propagandas que reforçam, né, o movimento político e que querem, de alguma maneira, falar para vocês que se essa coisa não acontecer, ela não vai ser boa para ninguém, tá? E será que vai ser boa? E aí é o que a gente tem que se questionar, né? Todos pela reforma da Previdência, para o Brasil não quebrar. Gente, vocês conhecem a nova reforma da Previdência? Quem não conhece, busque conhecer.
Tá? Busque conhecer. O governo está implantando aí uma propaganda para reforçar o seu poder. Mas e você, conhece? Então eu falo assim, eu não falo eu não estou falando aqui como forma de denegrir o governo. Eu estou falando aqui como uma forma de reflexão, tá? Eu quero que vocês reflitam. Tanto que eu não falei nem se a previdência é ruim ou é boa. Eu estou pedindo para vocês buscarem essa informação e aí tirarem as suas próprias conclusões, tá? Então, para isso, vocês precisam conhecer e vocês precisam buscar esses conhecimentos. E esse conhecimento está aí na palma da sua mão, você só não busca se não quiser. Então, para a gente entender o que os governos, o que a política, o que os artistas querem, né, a gente precisa ter o conhecimento do nosso dia a dia. Tá? E aqui eu trouxe uma outra charge que vem contra, né? Novas regras. Tu vai aposentar quando? Na próxima encarnação. Ou seja, uma propaganda a favor da política e a outra propaganda a favor da classe, né? Da classe operária e da classe do povo. Tá? Então eu trouxe 2 exemplos aí, cada um reforçando, né, as 2 coisas. Tá? O teatro realista tinha como princípio, né, a identificação emocional do espectador com a história e a obra. Então, pro teatro realista, gente, o objetivo dele era que vocês se identificassem, né, com a obra do espectador e com a história apenas. Então, assim, era um movimento que não trazia ali uma luta política, né? Como é o exemplo do movimento que veio antes, que é a Escola do Bom Senso, né, que veio trazer uma luta política, né, para dominar a classe pública, trazendo os bons exemplos da classe burguesa. Tá? Mas no teatro realista, não. No teatro realista, o único princípio que ele tinha era que você se identificasse emocionalmente com uma história, tá? E com uma obra. Né? E aí seja ela uma peça teatral, né? E aí eles traziam essa ilusão para constituir uma realidade. E essa realidade era uma realidade simples, tá? Diferente do Carlos Marighella, né, e do filme do Carlos Marighella, não sei se vocês conhecem. Se vocês não conhecem, assistam o filme do Marighella. Marighella foi uma pessoa que viveu aqui no nosso país e que causou um movimento. Não vou falar para vocês se foi um movimento bom ou se foi ruim, porque aí vocês vão assistir o filme e vão tirar suas conclusões, tá? Então, os espetáculos, tá, no teatro realista, têm as seguintes regras. Os atores agem, vestem-se... Oi? Como é que é o nome do filme lá? É o Marighella. Opa, perdão, deixa eu voltar aqui. Só um pouquinho. Depois você pesquisa. Carlos Marighella. Eu trouxe aqui uma foto do jornal dele, mas o filme... Eu não lembro o nome do filme, mas pesquisa Marighella. Quem é o diretor é até aquele ator famoso que fez o Tropa de Elite, ele era o Capitão Nascimento, eu esqueci o nome dele. Mas ele que é o diretor desse filme, tá? E esse filme, inclusive, ele foi proibido de passar no Brasil, nesse período que a gente está. Então, assim, pesquisem, conheçam, tirem suas conclusões, tá bom? Então, as regras do teatro realista, gente, eram regras simples, né? Os atores vestiam, agiam e comportavam como na vida real, tá? A narrativa é linear, né? Sempre começo, meio e fim, né? E esses começo, meio e fim, ele era compreensível, não tinha uma complexidade, né? Os objetivos e os cenários, eles buscavam representar com a fidelidade, né, do local onde a peça passava, ou seja, não tinha o faz de conta. Tem peça teatral que o ator imagina, né, que tem um objeto ali. No teatro realista, não. Tudo que ia acontecer e todos os objetos que precisava ter no local, tinha que ter ali na peça teatral. Tá? A música e a iluminação têm a função simplesmente de colorir a cena. Né? Não era para trazer dramaticidade, não era para trazer terror, né? Apenas para colorir, né? Para enfeitar a cena. Então, o teatro realista é isso, né? Essa coisa monótona, essa coisa simples do nosso cotidiano, tá? O público no teatro realista, tá, gente? Não interagia com a cena, né? Ao contrário, eles deveriam ficar
totalmente em silêncio. Tanto que a luz do público, ela era apagada, né? Para reforçar o quê? A atenção e aí reforçar também a quarta parede. O que é quarta parede? Alguém sabe? Quarta parede seria assim, ó, vamos imaginar aqui um teatro, né? Tem o público que está sentado na cadeira, a luz do público é apagada para que os atores não vejam esse público, né? Para reforçar essa ideia de que não tem ninguém ali. Então você tem o público e tem o palco. Entre o público e o palco é como se tivesse uma parede, né? E aí essa parede não dá o contato entre os atores e o público. Isso seria a quarta parede, tá? Vocês compreenderam, gente? Alguém não entendeu o que seria a quarta parede? Tranquilo? Podemos continuar então? Ok. Então, gente, essas formas realistas, elas predominam até hoje, né? Seja no nosso teatro, na nossa televisão e principalmente aí nas telenovelas, né? As telenovelas são os que mais divulgam, né? São os que mais propagam o teatro, uma forma realista, tá? Porque são cenas do nosso dia a dia, né? Por exemplo, a gente pega um filme de super-herói, isso não é do nosso dia a dia, então não é realista, tá? Já as novelas são mais realistas, tá? E aí, como exemplo de teatro, de peça realista, né? Eu trouxe esse filme aqui, A Culpa é das Estrelas. Não sei se vocês já assistiram, mas é um filme muito bonito e muito bacana, tá? Só que tem ele faz essa relação, né? Do nosso cotidiano e do nosso dia a dia. Ele não quer trazer para você um ato político, ele não quer que você reflita em nada, ele só quer trazer uma reflexão e que você se identifique aí com a história, tá? Então esse é um exemplo que seria aí de obra realista, ok, gente? Vocês querem fazer alguma pergunta, gente? Alguma dúvida ficou aí para vocês? Não, Não, professor, tranquilo? por enquanto tá tranquilo. Ok, então eu vou passar um trecho desse filme para a gente finalizar, tá? Para vocês verem um pouquinho dele e aí depois, se vocês aguçarem a curiosidade, quem não assistiu, busque assistir porque ele é muito interessante, tá? É um filme bem bacana. Só um pouquinho. Tá aparecendo aí, gente? O áudio, tá saindo áudio, tá aparecendo imagem. Tá, professor. Tudo ok, né? Beleza. Sou uma boa pessoa, mas um péssimo escritor. O senhor é uma péssima pessoa, mas um bom escritor. Seríamos uma bela dupla. Não quero lhe pedir nenhum favor, mas se tiver tempo e pelo que vi tem tempo de sobra, por favor, faça isso por mim. É um elogio fúnebre para Hazel. Ela me pediu para escrever e eu tô tentando, mas eu careço de estilo. A questão é que nós todos queremos ser lembrados. Mas a Hazel é diferente. A Hazel sabe qual é a verdade. Ela não queria 1 milhão de admiradores, só queria um. E ela conseguiu. Talvez não tenha sido amada por muitos, mas foi amada profundamente. E isso é mais do que a maioria de nós consegue. Quando Hazel ficou doente, eu sabia que estava morrendo, mas não quis contar. Ela estava no CTI, entrei furtivamente e sentei ao lado dela por 10 minutos antes de me pegarem. Seus olhos estavam fechados, o rosto pálido, mas a mão dela ainda era a mão dela. Ainda quente, as unhas pintadas de um azul escuro, quase preto, e eu segurei a mão dela. E eu tentei imaginar um mundo sem nós.
E como esse mundo não faria sentido. Ela é tão linda. Não me canso de olhar para ela. Não me preocupo se ela é mais inteligente do que eu sei que é. Ela é engraçada sem nunca ser má. Eu a amo. Nossa, como eu a amo. Sou muito sortudo por amá-la, Van Houten. Neste mundo não dá para escolher se você vai se ferir ou não, mas é possível escolher quem vai ferir. Eu aceito as minhas escolhas. Espero que a Hazel aceite as dela. Ok, Hazel Grace? Muito bonito esse filme, gente. Quem não assistiu, assista. Um filme muito bacana aí para vocês assistirem, tá? É a história de duas pessoas que tiveram a doença, né? E aí estão lutando juntas, tá? Muito bacana. Assistam, vocês vão gostar. Pessoal, ficou alguma dúvida aí para vocês? Alguma pergunta que vocês queiram fazer? Tranquilo? Entenderam o que é o teatro realista? Por onde é para mandar as atividades para o senhor? Isaac, você pode mandar, cara, onde você achar melhor. Se você achar que é melhor pelo WhatsApp, pode enviar pelo WhatsApp. Se você achar melhor postar no Teams, você pode postar no Teams. Se você quiser mandar por e-mail, então assim, você escolhe, tá? A decisão Beleza. é sua. O que for melhor para você aí, eu de qualquer forma eu vou receber. Por onde você enviar, eu vou receber. Então para mim tanto faz. Pessoal, É para alguém quer mandar até quando? essas atividades, o Isaac, ainda não, eu não vou estipular um prazo ainda, tá? Mas assim, se vocês já puderem ir fazendo, igual hoje nós tivemos o entendimento, certo? Do que é o teatro realista. Então, a partir de hoje, vocês já podem começar a fazer essas atividades. Na próxima aula que a gente for ter, eu vou deixar justamente para vocês produzirem essas atividades, né? Próxima aula que a gente for ter na semana que vem vai ficar essa aula para produção da atividade, porque tem gente que não tem tempo, né, de produzir fora do horário de aula. Então eu sempre deixo o espaço da aula para produção, tá? Mas se vocês quiserem produzir antes e enviar, sem problema. Ok? E aí na outra aula, sem ser nessa agora, né, que vai ter a produção das atividades, na outra a gente vem com o teatro épico, tá? E aí vem com essa contextualização para depois produzir atividade também. Ok, gente? Perguntas? Podemos finalizar? Então, boa aula para vocês. Até a próxima. Qualquer coisa, estou à disposição, tá? Fiquem com Deus e até mais. Até mais. Tchau, tchau.